Estamos aqui mais uma vez com o Pod Gu e hoje especial, Dia dos Namorados. Trouxemos aqui um casal abençoado e para fazer host comigo aqui, Felipe De Jong, seja bem-vindo. Juntos. Sejam bem-vindos, casal Tsuki. Henrique e Cíntia. Henrique e Obrigado. Obrigada pelo convite. Que bom ter vocês aqui. Olha, eu stalkeei, viu, Felipe? Eu stalkeei a rede social deles. Você vai ver que vai ter muita coisa boa. Você vai ver muita coisa boa, meu filho. Você vai ver. Eu confio no taco. Olha, então vamos lá. Queria que vocês falassem um pouquinho, né? Como vocês se conheceram, de onde veio o Tsuki. Como é que foi esse Obrigado início pelo convite, né? Eu e Cindy já conhece, já tem bem antes do Tsuki. Na época de festa de quando tinha 15 anos de idade, 16. Aí, como que Deus faz, né? A gente, depois de 10 anos, a gente foi se reencontrar de novo. E, na verdade, a história do Tsuki começou comigo. Eu trabalhava no... Um pouquinho de nós, velho. Eu vou entrar, é porque... Aí depois porque eu ia contar que você entrou para trabalhar com a gente. Eu pensei que você ia falar que eu cheguei em você. Na verdade... O negócio já começou emocionante aí, ó. Foi isso mesmo. Depois de 10 anos, que eu tinha 16, ela também tinha 16, ela namorou um amigo meu, e nessa época eu era solteiro, eu fiquei com as amigas dela. Oxi! Tudo. Gente. Aí ela namorou, passou 10 anos, a gente foi se reencontrar, aí minha irmã na época estava solteira, ela estava saindo muito com minha irmã, e eu já tinha o Tsuki no fundo de uma república. Que aí eu vou contar a história para vocês depois de eu terminar aqui. Aí ela foi numa festa que a gente foi no Ferro Velho. No Ferro Velho. Ela foi lá e chegou em mim. Mentira. Tava meio no grau. Hoje é normal, gente. Hoje é normal, velho. Não, mas aconteceu da gente ficar lá nesse dia e depois disso a gente começou a ficar de vez em quando e ela começou a me ajudar, e na época meus ex-sócios no restaurante. No restaurante não, na época era só delivery, e ela ficava na parte de atendente no telefone. Aí todo final de semana ela trabalhava na indústria, e todo final de semana ela me ajudava lá no Tsuki, lá no final de semana. Começou o Tsuki, a história do Tsuki começou em 2014. Eu trabalhava num restaurante japonês na cidade e fazia curso de engenharia de produção na FEM. Aí o que acontece? E eu trabalhava no shopping. E como eu não sou, igual eu falo, desprovido de inteligência, eu tinha que estudar. Aí o que acontecia? Todo final de semana, na semana antes de ter as provas, o pessoal da minha sala reunia sábado, domingo, o dia inteiro para estudar. E eu ficava trabalhando, não tinha como, porque shopping é o dia inteiro, é domingo, não tem... Escala grande, né? Aí eu ficava trabalhando e ia mal nas provas. Até que um dia eu falei assim, não tem como. Ou eu dedico nos estudos, ou não vai ter jeito. Que aí eu decidi sair do restaurante para dedicar nos estudos. Que aí eu pensei assim, não, eu vou sair, eu trabalho... de motoboy, mototáxi, de trabalho de qualquer outra coisa que eu possa ter meu tempo. Assim, hoje eu trabalho o dia inteiro, amanhã eu tenho prova, então amanhã eu vou ficar estudando o dia inteiro e ter dinheiro só para arcar com o mês da faculdade. Aí eu comecei levando, foi cosmético para a faculdade, ia de sala em sala vender sabonete íntimo, essas coisas, e vender. Sim. Aí até que um pessoal falou, até com uns amigos meus, falou assim, você não faz um sushi lá em casa um dia, não? Tal. Começou a me procurar. Aí eu fui e perguntei o cara que ia, na época os produtos não chegavam em Sete Lagoas, o rapaz aqui que ia buscar lá em BH, perguntei se eu posso conseguir um dia, você me mostrar onde que ficam os locais. Aí ele me apresentou nos locais, aí eu fui, e na época eu não tinha carro, tinha nome sujo, não tinha nada. Aí toda semana eu tinha que arrumar alguém para ir de carro comigo, me pagar gasolina para ele, pagar o café da tarde para a pessoa, para trazer um peixe e trazer os negócios para mim trabalhar. Aí o que eu fiz? Fiz sushi na casa de uma pessoa uma vez, foi bacana, fiz sushi na casa de outra pessoa. Aí eu falei assim, eu vou começar a fazer para faculdade.
Aí toda semana eu ia, arrumava algum pessoa, amigo meu de carro, perguntava se tinha como ir BH comigo, pra buscar o peixe e voltava. E na época, eu não tinha condições de comprar uma faca sushi meio, porque, para quem não conhece, a faca é específica. Você tem que ter uma faca específica para você trabalhar Pro o sushi corte. man, tem que ser É. própria pra isso. Tem a faca que abre o peixe, que é tipo uma faca de açougueiro, exemplo, e tem uma faca que o corte é mais nobre. Então ela precisa. E essas facas elas são mais caras. Sim. E como eu não tinha dinheiro, o que eu pensei? Eu vou comprar uma faca de açougueiro, porque eu precisava abrir o peixe também. Aí a faca de açougueiro eu abro o peixe, em vez de eu fazer os combinados que precisam de um corte mais nobre, eu faço temaki, que eu não preciso de um corte nobre, eu preciso só picar em cubinhos. Sim. Aí eu comprei uma faca para fazer duas funções. Aí o que eu fazia? Ia dia de quinta-feira para a faculdade, eu ia buscar o peixe mais cedo, limpava ele, lá na minha casa mesmo, fazia o teriyaki, tudo dentro da minha casa mesmo, na cozinha lá, e levava os temaki pronto para a faculdade. Uns 4, 5 só. Se eu vender, bem. Se eu não vender, eu tomei prejuízo. E graças a Deus, toda vez que eu levava, eu vendia. Aí, cara, foi tão interessante que começou a ser ao contrário. Eu começava a levar os produtos, aí o pessoal começou a pegar meu telefone. Aí o pessoal, exemplo, eu fazia no prédio de engenharia. Aí começou o pessoal do prédio de educação física. Foi espalhando boca a boca ali, Você né? vai trazer temaki hoje? Você vai trazer temaki hoje e tal? E eu tava levando. E dia de sábado, de manhã, o povo ia lá na porta de casa para comprar na minha mão e ficava comendo lá na porta de casa, sábado e domingo. Olha. Aí foi, as coisas começaram a ir. E... Não dá, né? Aí eu lembro um dia, cara, que eu tava com minha irmã, um amigo meu me chamou para ir no aniversário dele, aqui no Canaã. Ele gosta de samba, aí tava tendo sambinha lá um dia à tarde. Aí nesse dia eu não tinha vendido nada. Era 1h da tarde, eu vamos lá pro samba então, tal. Fui lá pro samba. Fiquei lá, cheguei lá, tinha 40 minutos que eu tava lá, uma pessoa manda mensagem pra mim e falou assim, ô, você tá vendendo temaki hoje? Não, eu queria 9 temaki. Então assim, vamos embora daqui. Caramba. Agora. Agora? Agora, vamos lá. Eu nunca tinha vendido 9 temaki num dia só, assim. Primeira venda que eu fiz, que eu lembro, assim, que eu vendi. Aí eu voltei correndo, fiz esses 9 temaki. Foi a primeira venda que eu fiz, assim, com Grande expressão, escala. vamos falar assim, né? Aí tava chegando perto da época das férias, que foi perto de dezembro já. Aí eu falei assim, vou criar um nome. Estudo em 2014. Vou criar um nome, vou criar um cardápio e vou arriscar. E o nome Tsuki? O nome Tsuki é por causa do meu apelido. Meu apelido é da Lua. E Lua em japonês é Tsuki. Aí foi criado o nome. Aí meu pai tava achando ruim que eu tava fazendo lá em casa, que o cheiro do teriyaki era forte, o camarão. E também vamos concordar, né? É uma geladeira. Sim. Para comida de casa, com tudo. E meus produtos ainda, eu um guardava desafio, meus né? produtos todos dentro de uma caixa de isopor. Meu estoque todo ficava dentro da caixa de isopor. Aí tinha uns amigos meus que moravam na rua de cima da minha casa, que era uma república, tinha um quarto vazio lá. Aí eu perguntei para eles se podia fazer lá, e foi lá e deixaram eu fazer lá. Eu mudei para lá, fiz lá. Aí lá eu arrumei um sócio para trabalhar comigo um tempo, que eu pensei assim, eu tinha que ter uma pessoa que sabia fazer, porque eu ficava no telefone, eu ficava fazendo e eu entregava. Era eu empresa, né? Eu Felipe? presa? Eu fazia tudo. Aí eu pensei assim, então eu tinha que arrumar uma pessoa para fazer sushi, que quando eu estivesse fazendo sushi, eu ia entregando também, que não ficava agarrado até eu levar, voltar e fazer outro pedido. Dividir tarefas. Aí acabou que não deu certo. Aí depois eu fui lá e saí dessa república, eu voltei pro fundo da minha casa, que porque na minha casa tinha uma casa no fundo, aí eu fiquei um tempo lá no fundo. Aí foi outros sócios, que aí o pai dele investiu na gente e montou lá na Rua São José, um pequenininho. Que aí assim foi indo. Até que chegou um momento que esse sócio teve filho recém-nascido e os dois trabalhavam, acordavam cedo. Um tem padaria e o outro trabalhava na Fiat. Até hoje os dois têm a mesma função. Mas aí o cara acordava 5 da manhã, chegava de serviço 6, meia, 7, ia pro Tsuki à noite, chegava Muito em casa pesado, meia-noite, né? e com o filho recém-nascido. Aí eles assim, eu não tô dando 100% em nada que eu tô fazendo. Nem na minha família, nem na padaria. Não Aí, existia essa época ainda, não. Não tava lá, não. não. Cíntia tava nos rolês. Ô, Felipe, esse negócio começou bem legal, né, senhor? Que história por trás, eu hein? quero saber agora onde é que se entra. Daqui a pouquinho. Que ano, mais ou menos? Onde é que você tava? Em qual ano, mais ou menos? no- Só pra finalizar aqui. Então, aí, né, tem essa trajetória toda de Henrique com esses sócios. Aí, depois desses sócios, vieram outros sócios. Outros sócios, que era o sócio, que era o pessoal que morava na República.
Aí eles ficaram interessados, pegou na mão dos meninos, porque eu também não tinha condições de pegar na mão dos meninos. Eu recebia... Comprar a parte deles. Sim. Eu fiquei trabalhando no Tsuki durante mais ou menos uns 5 meses, recebendo R$50 toda sexta-feira. É o dinheiro que eu tinha. E eu não me preocupava muito, porque eu morava na casa dos meus pais. Então, eu dormir e comer não ia passar dificuldade. Eu não tinha nenhum passarinho para cuidar. Estava solteiro. Então, é o que eu tenho. É o que eu falava com eles. Eu preciso pelo menos de alguma coisa. Pelo menos se eu quiser comer um cachorro quente, alguma coisa, eu tenho que ter algum dinheirinho, né? Aí esses sócios saíram, que os outros foram lá e pegaram. Aí esses outros sócios ficou com a gente uns 8 meses, 9 meses. 8 meses. Aí nessa época que esse pessoal entrou, eu e Henrique, a gente já estava paquerando. Eu já conhecia ele. Aí foi na época que... Que chegou em mim. Eu cheguei nele. Essa parte aí que eu tô querendo, então você vai contar ela. Aí, quando esse pessoal entrou, era que a gente conhecia mais, aí eu já estava, né, paquerando com o Henrique. A gente não namorava, não. Mas eu ia para lá, sexta e sábado. Eu trabalhava em uma outra empresa e ia para ajudar eles no caixa. Qual que era o ramo lá na empresa? Eu trabalhava na engenharia da qualidade. Eu trabalhei uns 8 anos em indústria. Aí, com aquela questão de 2014, nós tivemos alguns... Como é que eu falo? Alguma revolução que teve na época, eu não lembro, que deu uma queda na área da... Porque eu trabalho em automotivo, né? Uma crise, né? Teve uma crise e mandaram muita gente embora. E eu fui uma das escolhidas lá da empresa. A época do impeachment também da Dilma, Foi mais ou menos aquela época da estabilidade. Eu lembro que deu uma queda, né, no setor automotivo. Aí eu fiquei desempregada por um tempo, aí como eu estava, como se diz, meio à toa, eu ia lá para Henrique e ficava lá, ajudando eles lá e fazia freelance, eu recebia. Eu não ia lá sem receber, não. Não era só social, não. Não, eu tinha que receber pelo dia meu trabalhado. Aí, nessa época, eu observava muito, né, e falava, gente, Tsuki tem potencial, esses meninos... não estão vendo a oportunidade que eles têm. Porque toda vida eu mexi com números, toda vida eu trabalhei com sistema e eu olhava aquilo ali como uma linha de produção. Toda vida eu trabalhei como linha de produção. E eu vi e falava assim, gente, os meninos têm muito potencial. Só que eu acho que cada um estava em tempos diferentes, né? Eles ainda não tinham ligado que aquilo ali era uma empresa de verdade. E também os sócios, eles têm seus próprios trabalhos, né? Um é médico, outro é engenheiro, cada um tem os seus serviços. Então, para eles, meu pensamento é assim, para eles era um extra. Para mim, não. Todo mundo viu o Tsuki como uma oportunidade, mas todo mundo já tinha seu primeiro emprego. E então, para mim era o meu único emprego. E para Henrique era o único emprego. Só que o Tsuki exige tempo. Então, na hora que tinha que estar o tempo, já estava todo mundo cansado. Aí ficava jogando um para outro. Quem vai fazer, quem não vai fazer, quem não vai fazer. E eu só observando aquilo ali, vendo aquela oportunidade. Falei assim, gente... Mulher elas conseguem ver os detalhes, né, gente? Até que chegou uma época que eles chegaram perto de mim, fizeram reunião, falaram assim, eu tô querendo vender a parte nossa para vocês. Para você, aí se você tiver interesse, ofereceu para mim, né? Aí no dia eu liguei para a Cíntia, falei, Cíntia, vocês estão querendo vender para mim. Mas eu não tenho dinheiro, não, tal. Aí Cíntia ficou com esse trem na cabeça, depois ela me ligou e falou assim, você quer que eu seja sua sócia? Isso aí, bora. Aí nós fomos lá, fizemos uma proposta para esse, pelo valor, assim... Detalhe, a gente não namorava nessa época. Não. Foi só a investidora. A gente era, né, ficante, amiga ali. Mas aí eles foram lá, nós fizemos uma proposta para eles aceitaram a proposta que a gente fez. Aí foi, eu e Cíntia pegou, e um desejo que eu tinha, cara, na época, era colocar uma placa na frente. Que eu falava assim, gente, tem uma loja aqui, o povo passa de dia que ninguém vê nada aqui, não sabe nem o que é aqui, pelo menos uma placa. Isso era na São José já? Não, na Uberlândia. Era um de esquina? Não. É um pouquinho abaixo na esquina. Tem uns comércios. Tem uns comércios. Era abaixo de uma casa de... Era o comércio embaixo e umas casas em cima. Eu sei onde fica. Era ali.
E na época já era muito bonitinho, porque antes desses sócios, Henrique teve os 2 sócios que eles fizeram uma reformazinha e deixaram estilo delivery, não tinha mesa. Sim. Então Ficou bem bacana mesmo. no entanto, era Tisuco Delivery Takeaway, né? Para a pessoa buscar e delivery. O Tisuco começou como Tisuco Delivery. No entanto, a gente sempre, né, fala Tisuco Delivery, Tisuco Ficou Delivery. na cabeça mesmo. Ficou na cabeça, né? Mas aí, Henrique me ligou nesse dia, ele estava bastante chateado. E falou, Cíntia, eu tenho que arrumar um sócio. Só que quem que ia ser o sócio dele? E na época eu estava desempregada e eu vi uma oportunidade, porque o mercado estava ruim. Eu não sabia se eu ia conseguir voltar para minha área, porque minha área era um pouquinho mais complexa, não era todo lugar que eu ia conseguir arrumar emprego. No status que eu saí, né? Aí fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu podia ser sócia de Henrique. Mas só que vem aqui é medo, porque você não sabe se... A gente tava, né, começando... Você já tinha empreendido antes ou não? Não. Seria o primeiro momento, né? Não, teve uma época que eu comecei a mexer com Herbalife. Aí eu comprei alguns produtos, eu ia montar um espaço, mas eu vi que para você ter Herbalife, você tinha que conhecer muita gente para chamar para o seu espaço. Mas na época era o momento, né, o auge, assim, dessa questão. Começou muito qualidade de vida, emagrecimento. Mas aí não deu certo. Eu falei, não, muito caro, não é para mim. E com o Henrique já tinha uma empresa montada. Né? Não foi eu que montei. Era só ajustar ali, né? A empresa precisava de ajuste, mas o Tisuco já existia. E é engraçado que naquela época o nome Tisuco já era muito forte, porque Henrique conhecia muita gente, os meninos que trabalhavam com ele já conhecia muita gente. Então, assim, quando eu entrei pro Tisuco, o Tisuco já tinha uma cartela de cliente, assim, muito grande. Era só fazer uma gestão. Era fazer a gestão. Felipe, pontua aí algo aí a mais que você gostaria desse início. Que Felipe aqui faz parte um pouco do Tisuco aí, né? Eu acho que... Um pouco não, né? Bastante. Né? Nós estamos o quê? 4 anos já? 4 anos. 4 anos já. Eu acho que eles... eu vejo neles assim, cara, o Henrique é a parte tipo assim, criativa, vai lá, executor. Ela já é muito, tipo assim, número. Sabe? Eles são muito, tipo, mas será que vai dar esse retorno então, aqui casou e tal? Bem demais. Não, os dois tipo isso, sabe? Ele tem muito essa sinergia dos dois, sabe? E tal. Então eu vejo muito isso. E até pegando o gancho aqui, queria que vocês falassem também pro Gustavo quais são os maiores desafios que vocês tiveram no comecinho, assim, tipo assim, com comida japonesa principalmente. Assim, os desafios que vocês tiveram e tal. Tanto que vocês passaram também pela pandemia. Né, e tal. O que aconteceu nesse período de pandemia que vocês perceberam? E o desafio é mais o quê? Tipo assim, é mais na cozinha, é mais na gestão do restaurante? O que é mais ruim, assim? Mais complicado, Só né? falar um pouquinho antes do desafio nosso, antes da pandemia, né? Porque a pandemia foi em 2019. Essa parte nossa que a gente tá contando aí é entre 2015 e 2016. Sim. Aí eu entrei em 2016. Foi em julho... nós pegamos agora, estou fazendo aniversário. Amanhã faz aniversário que a gente fechou o negócio com os meninos. Eu lembro até hoje. Olha. A gente fechou em junho para pegar no dia 3 de julho a empresa. Aí Henrique virou para mim e falou assim, Cíntia, meu sonho é ter uma placa e ter uma panela de arroz. Porque não tinha. Os meninos falavam, não podia comprar isso, não podia comprar isso. Eu falei assim, não. Não podia comprar nada. Eu falei assim, Henrique, então vamos fazer o seguinte, no nosso primeiro fechamento, a gente compra a panela de arroz e a placa. E, assim, o primeiro mês nosso foi tão excelente que a gente comprou os dois e pagou à vista. E só a gente entrou, quando a Cíntia entrou, quando eles passaram pra a gente não tinha capital, a gente não tinha dinheiro, não, nenhum. Eu ia falar isso mesmo. A gente tinha nome com os fornecedores, Sim. com prazo de 14 dias para pagar. Então, a gente comprava os produtos, trabalhava, pagava. Foi assim que a gente começou. E um detalhe, foi do zero a gente mesmo, foi em vários bancos e a gente precisava de cartão, né? Então, nesse primeiro mês, a gente trabalhou com as maquininhas de cartão antigas, dos antigos sócios. Porque a gente ainda ia ter que fazer um capital para mostrar para o banco. A gente foi em 3 bancos aqui em Sete Lagoas e eles não aceitaram a gente. Não aceitaram. É mesmo. O início, e o mais interessante, todo mundo vê, né, a beleza hoje, né? O sucesso hoje. Mas isso que eles estão contando aqui, Felipe, isso é muito bom, né, para as pessoas conhecerem a raiz do
do negócio, Comecinho né? mesmo, né, velho? Tudo ali foi bem desse no relacionamento de vocês. É. Foi. Aí eles não aceitaram a gente, esses bancos. Aí depois a gente conseguiu um banco, depois passamos para outro banco. Assim, hoje não temos problema mais com isso. E Henrique já conhecia os fornecedores de antes, então nós não tivemos problema com o fornecedor. Aí nós viemos caminhando, né, Henrique, devagarinho. Entrando no assunto da conversa e da pergunta, uma das dificuldades que a gente teve no início, sem falar dos produtos agora, meu e de Cíntia como casal, foi que agora tá bem, igual o Felipe veio e já a pessoa que tá Felipe mais veio na tempo, parte boa. ele já sabe muito bem o que é função de cada um. Sim. No início, como eu já tinha empreendido, assim, entre aspas, em outros lugares, que eu sempre fui um cara de arriscar, já morei fora do país, já fui tentar a vida, mas eu nunca tinha empreendido, assim, numa coisa que começou e estava dando certo. E foi muito difícil para mim, Cíntia, para cada um saber qual que era a função de cada um. A gente dava choque demais um com o outro, de brigar um com o outro, de Então, discussão. vocês tiveram conflito interno pela falta de saber, ter clareza do que ia fazer. Por clareza. E eu acho que isso passa demais por quase todos os casais. E o que... Vamos lá, até aproveitando aqui, que é interessante. Que tipo de conselho se daria para esses casais que estão, ou às vezes nem começando, não, mas que empreende junto? Primeira coisa assim que você acha. Cara, eu acho que saber dividir bastante a tarefa. E outra coisa, a gente tem que, se eu tenho ela como sócio, eu tenho que confiar no trabalho dela. Eu não tenho que ficar intrometendo no trabalho dela. Você tem que fazer assim, não, ela não tem a função dela, então ela sabe o que tem que fazer. A gente não pode ficar intrometendo muito no trabalho um do outro. Uhum. Tipo assim, igual eu falei, se ela tá comigo, eu confio no trabalho dela, eu não posso, porque o que atrapalha muito, é ruim. A gente, como trabalha por conta própria, alguma coisa assim, é ruim quando a pessoa começa a dar, não, você não pode fazer desse jeito, não, você tem que fazer assim, mas essa função não é eu, você não tem que ficar falando comigo toda hora o que eu tenho que fazer. Essa questão do diálogo. E outra coisa, que eu e Henrique dava muito choque no início, às vezes eu via uma coisa, ou ele via uma coisa, e na frente de todo mundo ele já falava, não pode fazer isso não. Aí a gente já dava o choque, já brigava ali na frente dos funcionários, de cliente não, mas assim, né, dava aquele choquezinho. Hoje não, eu vejo que ele não tá gostando de alguma coisa, ou eu observo ali na hora, ô Henrique, vem cá fazer um favor, ou a gente conversa em casa, ó, na hora que a gente chegar, não vamos fazer isso nem isso não. Então assim, a gente hoje, só pelo olhar, um entende o outro. Sim. Então a gente já não tem essas discussõezinhas, né? E hoje a gente também sabe separar o que é o nosso relacionamento e o que é Tsuki. Antes não, antes Henrique fazia alguma coisa comigo lá no Tsuki, ou falava alguma coisa comigo, ou falava assim, tipo, eu já tinha ódio mortal dele. Eu chegava lá em casa e eu não olhava pra cara dele, não. E eu sou o contrário, cara. Se eu brigar com você que agora, se lá fora, se assim, vamos tomar um caldo ali, você vamos. De boa, né? Eu passo a raiva eu guardava rápido. o rancor, sabe? Aí eu fui aprendendo, mas também naquela época eu trabalhava em outra empresa e ia pro Tsuki à noite. Então eu tinha 2 empregos. Então às vezes a gente... Pesado também. Era pesado. Pesado. Então eu virava para Henrique e falava assim, Henrique, faz isso. Aí na hora que eu chegava lá, não tinha nada pronto, eu falava, não, meu filho, poxa vida. Então, aí, quando foi em 2019, nós recebemos uma proposta para a gente mudar de endereço. Nós saímos da rua Uberlândia e fomos para a rua de São José, onde que a gente é hoje. Sim. 2019. Inauguramos em 2019. Quando foi janeiro, veio a pandemia. Então, foi um dos piores desafios que a gente teve, porque a gente abriu um restaurante maior, investimos, né? E tivemos que fechar. Aí, na hora que a gente fechou, eu falei assim, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar o restaurante. Só que a gente esqueceu que a gente era delivery. Uhum. Nós começamos como delivery. E foi o que nos salvou nessa época. Muita gente procurou a gente para saber como que trabalhava como delivery, porque tinha muita gente em Sete Lagoas que tinha restaurante, não tinha delivery. E a gente foi se adequando ali e foi a época que nosso delivery assim, mais bombou. A gente teve muitos desafios, porque não existia aplicativo. Em Sete Lagoas não tinha iFood na época. Sim. Aí foi quando a gente desenvolveu o nosso aplicativo próprio. Quando a gente falou assim, não, vamos colocar o iFood, que aí veio o iFood, que a gente conseguiu desenvolver melhor. Então, assim, a gente aprendeu muito com a pandemia. Nessa questão, assim,
como é que eu falo? Como é que é a palavra? Se reinventar. Sem inventar. É. Sim, muito bom. E preocupação também, porque quando a gente montou o restaurante, passou 4 meses que veio a pandemia. E querendo ou não, você monta um restaurante, no início, quando você monta uma empresa, você espera um movimento grande, então você aumenta a equipe, Sim. para depois, com o estilo do trabalho, você vai reajustando. Só não precisa de tanta gente aqui, ali precisa de mais gente, você vai adequando de acordo com o movimento, com o tempo. Sim. Mas a gente não teve esse tempo, porque graças a Deus a gente montou fila de espera durante esses 4 meses, quase todo dia. Casa cheia todo dia. Aí fecha de uma vez e a gente com a equipe toda grande lá. Foi preocupante, mas graças a Deus o delivery também salvou a gente, né? Demais. É, muito bom. O delivery estava em alta, né, na época do... Só porque funcionava delivery, só funcionava né, na verdade. delivery. E muita gente quebrou na época. Muita gente quebrou. Isso. Quem sobreviveu foi porque é Deus mesmo. E tem muita organização também, né? É. Porque... E uma das coisas que eu falo muito assim, principalmente eu trabalho hoje com as redes sociais do Tsuki, nós estamos juntos aí há 4 anos, basicamente, né? E eu vejo assim, hoje o Tsuki tem uma presença online muito forte. Todo dia você tem conteúdo, todo dia tem, nem que seja uma foto, um vídeo, alguma coisa, né? Então, assim, quero pegar o gancho e até perguntar para vocês, porque assim, que vocês acham hoje que... Pode juntar a questão da rede social também, mas o que vocês acham hoje que dentro de tudo que vocês fazem é o maior diferencial de vocês, assim? Eu tenho acompanhado o crescimento de vocês têm um diferencial, principalmente na comida de vocês. Mas o que vocês acham, assim, hoje, de dentro, os diferenciais que vocês mais têm, assim, que você vê que ou já, enfim, já viram em outros lugares que não tem em outros lugares, mas que vocês têm? Então, eu acho que é a nossa essência. Eu falo assim, a essência do Henrique. Henrique é muito criativo. Sim. Ele não é parado. Por exemplo, quando ele conheceu o Felipe, ele viu o Felipe numa propaganda da barbearia. Foi, Aí ele chegou perto de mim e falou assim, nossa, Cíntia, tem um menino aqui em Sete Lagoas, que não sei o quê, que não sei o quê. Vem ver, vem ver. Enquanto eu não assisti o vídeo, ele não se entregou. Não, porque a gente tem que fazer entrevista com ele, que não sei o quê. Eu falei assim, Henrique, agora a gente não pode, que não sei o quê. Imaginei, né? Ele vai ser caro, ele tá, né, bombando aqui. Aí Henrique marcou a entrevista com ele e fez. Aí foi o diferencial nosso naquela época, foi o quê? O Tsuki já tinha uma presença boa, porque o Henrique toda a vida gostou muito de rede social, estudou muito rede social. Aí vem com o Felipe. Aí qual foi o nosso diferencial na época? A gente começou a fazer videozinhos de meme, de confussionário, aquelas coisas. A gente fez um funcionário aqui, foi o primeiro viral que eu fiz dele. Então, foi, assim, primeiro viral. aí o povo... Todo mundo junto, a galera pirou, né? O povo parava na rua e falava assim, Cíntia, o que vocês fizeram com sua rede social? Foi mesmo. Como é que tá a sua rede? Mudou. Aí mudou o up da nossa rede social. Aí, beleza. Quando a gente foi para 2019, Henrique viu o tablet. Nós fomos no restaurante. Não, ele pesquisou na internet e viu o tablet. Aqui em Sete Lagoas não tinha ninguém que tinha cardápio eletrônico de tablet. Tinha já os QR Codes. Assim como esses. É, igual esses que nós temos lá. Os seus são mais potentes que o nosso, mas nós não trocando, não. Aí ele falou, não, eu quero colocar o tablet lá. Henrique, é caro. Ele, não, nós vamos pesquisar que vai ser diferencial, que não sei o quê. Aí a gente colocou a inovação do tablet aqui. Aí o pessoal aqui de Sete Lagoas, muita gente não conhecia. Aí no restaurante falava assim, nossa, como é que é isso? Achava muito diferente. Aí, beleza. Aí as ideias são dele, tá? Aí eu acho que os diferencial mesmo que fica, igual a Cíntia falou, essência nossa... Essa vontade de trazer querer, o novo, não só para nós, mas a experiência para outras pessoas. Aí na época a gente estava olhando o casamento, a gente ia casar. Aí marcou com os fornecedores, aí marcou na época com a Shark Drink. Foi numa segunda-feira, e eu não estava querendo ir não quero ir lá experimentar não, tal. Aí a gente, não, vamos lá. Aí eu fui lá, eu fui experimentar o drink para o meu casamento. A última coisa que eu conversei com o Bruno... Foi sobre o casamento. Olha. Eu estava conversando com ele sobre o novo negócio que eu ia ter, que eu queria colocar eles de frente o restaurante fazendo o drink. E é importante também salientar que o Tsuki não é um restaurante de comida japonesa tradicional. Isso. É um restaurante de comida japonesa com toque brasileiro. Eu quero que vocês falem sobre isso também. Eu quero que vocês falem sobre isso também, porque eu quero que o cliente de vocês
saiba de vocês, esse diferencial de vocês que é muito importante, porque às vezes o cara vai lá, procura eu quero, sei lá, se fosse um tradicional, teria uma geisha, teria uma decoração extremamente, assim, não colocaria nem outra música a não ser a música japonesa. Sim. Mas a premissa não é essa deles, né? O nosso local é mais, assim, a nossa arquitetura é mais contemporânea, apesar que por fora, assim, dá um toquezinho, mas a gente procurou uma arquiteta, né? Na época, uma decoradora que fizesse um diferencial pra gente. Aí Henrique chamou os meninos, porque aqui em Sete Lagoas eu acho que só tinha um bar aqui que tinha drinks diferentes. Aí os meninos vieram com um toque diferente. E mesmo assim, tinha, mas mesmo assim, eles não estavam dando ênfase de uma pessoa fazer o drink. Eu fiz o contrário. O que eu fiz? Quase todos os restaurantes japoneses colocam o sushi man de frente pro pessoal ver. Isso. Aí eu fiz o contrário. Eu coloquei os drinks de frente pro pessoal ver e deixei a cozinha mais escondida. E a cozinha mais escondida. Isso foi um diferencial bacana. Né? Foi um diferencial bacana porque o pessoal sentava e estava vendo os drinks sendo feitos também. Sim. Aí, outra coisa também que nós trouxemos foi o rodízio, né? Nós começamos com o rodízio tradicional já na casinha antiga. Aí vamos fazer, aí o povo, não, mas vocês vão fazer rodízio é desperdício, que não sei o que, vão fazer, Henrique, não, nós vamos fazer que vai dar certo. Aí o pessoal, assim, pegou o rodízio, amou. Aí quando foi, eu acho que o Felipe já estava com a gente, aí Henrique falou assim, não, nós vamos mudar o rodízio. E desculpe te cortar, e eu converso muito com Cíntia, e praticamente toda vez que eu estou tendo uma ideia, eu ligo pro Felipe. Eu fico imaginando, né? Mas a sinergia é essa mesmo. De ideias. Até pra que, tipo assim, eu gosto de trocar muita ideia com o Felipe, porque o Felipe também é igual eu, é agitado, né? Aí, pensa rápido, né? Mas aí eu gosto de ver não só a opinião de Cíntia, mas eu gosto de ver uma pessoa por fora como um cliente. Sim. Que assim, o que você acha se nós fizermos isso? É porque os dois sonham, eu sou mais racional, igual esses dias Felipe mandou. Vamos fazer isso aqui Bebê Reborn? Bebê Reborn. Aí Henrique me mostrou, eu falei, não, nós vamos fazer isso. Mas na cabeça da Cíntia, ia ser muito polêmico. Só que eu mostrei o exemplo. Porque às vezes na cabeça dela tem que ser meio demonstrativo. Sim. Na cabeça dele, já imaginei aqui. Mas na cabeça tem que ser demonstrativo. Eu sou mais aí na hora que eu fiz na hora que a gente colocou lá o post, porque assim, ó, igual eu falei assim, polêmica, igual eu falei pra você aqui, polêmica tem que saber onde que entra e como entra. E nesse caso do Bebê Reborn, a galera tava meio que, tipo assim, colocando um negócio, tipo, nada a ver, tipo, desprezando a parada. Aí, o que a gente fez? Bom, já que todo mundo tá desprezando a parada, vamos colocar, né, tipo... E fomos os primeiros a gente foi o primeiro a colocar aqui o meme. Depois cara, bombou o meme, tipo, a galera bombou pra caramba o meme. Todo mundo colocou. Eu vi lá. E assim, entre outros, teve aquele também da época da Copa do Mundo, aquele menino andando. Do menino andando. Todo mundo fez. Então, assim, a gente criou também, isso é importante dizer, a gente criou uma parada também, cara, que eu falo muito isso, assim, não adianta nada a gente fazer marketing, mas, tipo assim, faz marketing com um restaurante, mas também não tem esse contato com ele, sabe? Então... Eu lembro até hoje, foi muito doido isso. Eu tive uma ideia, geralmente as minhas ideias vêm no banheiro na madrugada. Aí eu tive uma ideia, tipo assim, vou fazer... Pô, velho, e se eu fizesse um negócio que todo mundo fica falando, igual tem preconceito com comida japonesa, né? Sim. Ou experimentou errado. Aí eu falei, na hora, velho, eu vou criar um nome aqui, cara. Coma Direito Komatsuki. Abordar, a gente falou assim, vamos abordar. Até falei assim com o Henrique, eu coloquei uma ideia aqui, cara, não, porque a gente me assim, eu tenho uma ideia aqui. Aí eu falei, vamos fazer um negócio assim, vamos na rua, vamos perguntar quem que comeu errado e tudo mais. Fizemos uma experiência, velho. E aí aquilo virou. A galera falou assim, não, pô, no dia que eu não... Eu comentava. Né? Virou um quadro. Tipo, caramba, no dia que eu não tô na rua, no seu... Entendeu? E a galera que foi, literalmente, ou tinha preconceito mesmo, ou não comeu. Teve gente que me surpreendeu muito na época. Tem menina que gostou do sashimi, que é o peixe cru, que é o salmão, mais do que os fritos. Entendeu? Isso que não comeu errado, entendeu? Que comeu errado mesmo a parada, entendeu? Né? No início ali. Aí, voltando pra pergunta lá, a gente não tem medo. E a gente quer inovar e tentar trazer uma experiência diferente para o cliente, com um restaurante japonês, mas com um toque brasileiro, por exemplo. Hoje a gente tem uma cartela de peças que são criação nossas. Aqui em Sete Lagoas, vários outros restaurantes já têm essas peças, né? Porque vai rodando, funcionando com os nossos nomes. As pessoas não sabem que foi a gente que criou, ou foi, né? Henrique criou algumas. Quais os próprios elas? Só pra gente... funcionários nossos, na época, os sushimens criaram lá. Mas, por exemplo, o Fry Hot. Hoje, se você for qualquer restaurante japonês aqui em Sete Lagoas, tem o Fry Hot com o nome Fry Hot. E o nome foi nosso
mesmo também. E foi uma peça criada pelo Henrique Isso é e por bom um outro também, né, que o funcionário pessoal vai dele. aderindo, Né, né? na época que fez. Tem- O Web Crisp, o Hideki Maki. Mas é tudo um conjunto com os meninos, né? Que a gente Show. já fez um programa lá no Tsuki que a pessoa fazia a peça, ela ganhava o prêmio. Então, cada um lá criou uma pecinha. Tem Por a exemplo, Joumai também. a Joumai, que é uma das peças mais gostosas que a gente tem. O Kitsumi. Então, assim, Kitsumi. muitas peças são nossas. A gente gosta muito de inovar, trazer novidade também. Referência também. A gente fala que é a criação da casa porque foi Sim. um Legal, conjunto hein? de todo mundo ali fazendo. Isso é um diferencial É incrível. um diferencial. E fora o diferencial falando de comida, essas coisas, eu acho que o mais importante que tem no restaurante, que eu acho que isso aí eu não abro mão, é de ser as pessoas que trabalham lá dentro, principalmente as pessoas que trabalham de frente com o cliente, ser igual a gente é. Que eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa super educada. Então eu não quero ninguém que trabalhe comigo lá que seja diferente desse jeito, porque eu acho que educação, a humildade vem de casa. Assim, você não precisa tratar ninguém mal, não. Todo mundo tem que ser educado do jeito que é a pessoa mesmo. Não precisa ser exagerado. Não precisa forçar. Que eu acho que, graças a Deus, a gente recebe muito elogio nos atendimentos nossos pelo fato do cliente chegar assim, não, fui tão bem tratado. É porque o que eu vejo hoje em dia, que as pessoas estão carentes de ser atendidas. E tem muito restaurante aqui em Sete Lagoas que não faz o mínimo. Que tipo assim, boa Isso noite, é um tudo fato, bem? viu? Boa noite, Meu tudo nome bem? é tal. É. Igual, nós não temos Isso é um um atendimento formal. O nosso atendimento não é aquele atendimento do garçom de gravatinha. Aquele sommelier Não, ali, não tem. Mas é um atendimento humanizado, né? Então, como vai Que é mais importante ainda, né? vai várias pessoas lá, meus garçons sabem os nomes dos clientes, né? Então, faz questão. Então, a gente tenta manter, apesar, né, de ter rotatividade, porque trabalha à noite, né? Muita gente estuda, pessoal novo. Sim. A gente tem aí uma dificuldade, eu acho que todo mundo está tendo com mão de obra, mas a gente tenta manter esse atendimento humanizado, onde o garçom saiba os nomes, né, dos clientes, atendam bem, dá uma boa noite, né, pergunta se está tudo bem. E eu e Henrique, a gente sempre está lá. E a gente também tem um braço direito lá, que a gente fala que é o nosso gerente, o Magno, que ele é muito presente com a gente. Ele é então, muito presente com a gente. ele faz nosso papel. É importante salientar, cara, que, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, a gente sabe, a maior reclamação que existe em Sete Lagoas é atendimento. Começa Todo mundo é unânime nisso. péssimo. Tipo assim, cara, é ruim e tal. E, assim, suspeito pra falar, mas, é igual eu falo, lá, Cintia Henrique faz de tudo pra que a pessoa sinta o melhor possível, sabe, e tal. Só que eles não são perfeitos também. É isso que eu ia falar. Não são perfeitos, entendeu? Às vezes, né, a gente não atende 100% todo mundo. Uma vez ou outra a pessoa vai ficar frustrada, né? Aí, quando a pessoa faz um comentário no Google, eu ligo, Felipe, olha lá a mensagem lá, fulano falou e isso, acontece, isso, né? isso. Igual nós estamos falando, nós trabalhamos, todo mundo é ser humano. Aí tem vezes que você prepara tudo, deixa tudo organizado, aí falta 2, 3 pessoas na cozinha numa casa cheia. Aí, tipo assim, eu sei que o cliente não tem nada a ver, mas aí tá todo mundo se desdobrando para fazer um ótimo atendimento em geral, até chegar o prato na mesa. Mas às vezes, quando a casa tá muito cheia e com falta de gente trabalhando, alguém vai ficar achando ruim de alguma coisa. Mas, tipo assim, não foi por culpa nossa. O cliente não tem nada a ver com isso, mas não foi a culpa nossa. A gente tentou fazer o melhor, mas saiu fora do controle. Quando erra, não é de propósito, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, errou, é inadmissível, mas a gente tá fazendo o possível para não errar. Aí, quando erra, a gente fica muito chateado. Não é que a gente quer errar. Aí a pessoa, não, nunca mais vou pedir com vocês. Aí vai retratando aos poucos. Não tem como. Mas aí Bacana. depois entende. Mas isso que é interessante, que, por exemplo, hoje a gente já consegue também, igual eu falo, tem post que é post na rede social deles, é muito importante porque a gente faz a gestão de crise. E gestão de crise é basicamente o quê? Contar a história deles, fazer com que eles participem junto ali no post, sabe, tal. A gente tem até a gente fez um post recentemente da parte das mulheres lá e tal. E toda vez que um cliente vê um post que às vezes incrível, eles né? aparecem, Ficou legal demais. que tem storytelling, que tem, enfim, né? Querendo ou não, a pessoa olha para aquele post e fala assim, cara, tá aí, cara, tipo, eu vejo o Henrique e Cintia jogando de outra maneira.
eu vou lá de novo, vou dar outra chance pra eles. Então eu acho que eu vejo esse papel do Tsuki hoje na rede social muito nisso. Porque tem lá, querendo ou não, é a história deles. Até o nome do Tsuki veio do retrato deles, né? Então, assim, eu vejo muito isso, cara. Não tem como eles serem... Eu sei que é cliente, como é que é, né? Não tem como eles serem agradar todo mundo 100%. perfeitos em tudo. Mas, por exemplo, eles são os mais bem avaliados no Google aqui em Sete Lagoas. Se você pesquisar agora o Google lá e colocar comida japonesa Sete Lagoas, primeiro vai aparecer Tsuki. E querendo ou não, eu falo muito isso pra eles. Não tem jeito. O quem mais de destaque vai levar pedrada mesmo. Eles têm muito mais elogio, tem muito mais elogio hater, que né? né? Não E tem a gente como. tá com mais Entendeu? de 1000 avaliações. É o mais bem avaliado aqui. Não tem como, entendeu? Não só de comida japonesa, de restaurante em si, que eu gosto de pesquisar, né? Sim. Aí eu quero ir em tal restaurante. Aí eu vou lá no Google lá e falo assim, a nossa nota tá melhor do que a nota. Vamos descorrer aqui. Felipe, Isso. nosso roteirista aqui, nosso host. Já que nós estamos aqui, convidado. né? Cara, eu queria que vocês conversassem muito sobre a questão de preço. E preço a gente vai depois falar do rodízio. Mas, assim, uma das coisas que mais a gente percebe, né? Eu sei que tem muita gente que reclama e fala assim, não, mas comida japonesa tá muito cara. Tá muito caro em vocês, sabe? E a gente sabe, vocês sabem que todo mundo recebe isso, né? Tipo assim, poxa, tá toda hora, aumenta um preço aqui e tal. Mas, querendo ou não, a gente sabe que isso tem muito a ver com o dólar. Então eu queria que vocês dois falassem, o bastidor do peixe, sabe? Dessas coisas que as pessoas não sabem que existe. Entendeu? Primeiramente, existe uma precificação, né? A gente tem o sistema nosso lá de precificação, de estoque, CMV. Então, assim, quando você fala assim, olha, esse refrigerante aqui custa X valor. Não foi porque eu entrei lá no cardápio do meu concorrente e vi que o preço dele tá X valor e coloquei no meu, não. Não. A gente fez um estudo, né? A gente Tem a planilha. tem nossas planilhas lá do custo de cada coisa, né? Toda vez que a gente faz compra, a gente coloca as nossas precificações lá, né, para a gente ver quanto realmente que é o custo do nosso produto e o quanto que a gente pode puxar, né, de lucratividade. E vocês querem aumentar o preço do rodízio? Vocês têm vontade pra caramba? Você acorda assim, hoje eu tenho que aumentar o preço do rodízio. Não, quero não. Quem dera se eu pudesse manter sempre o mesmo preço. Mas, igual, para quem não conhece, o salmão é todo cotado em dólar. O nosso salmão vem do Chile. E toda semana eu tenho que ter negociação sobre o salmão para saber o preço. Eu tenho mais ou menos uns 5 fornecedores. Eu brigo por causa de 10 centavos, cara. Brigo, eu falo assim, um lado positivo, né? Porque 10 centavos na quantidade de quilo que a gente pega faz uma diferença Total, no né? valor. Total. Que é a nossa principal matéria-prima. Igual eu já comentei, Cintia sabe, exemplo, essa semana o salmão tá R$40. Aí do nada, e é Quem tão... dera se fosse 40. Um exemplo, né? Tô dando um exemplo. E é tão engraçado que isso aconteceu. Teve uma época, teve um dia que caiu uma ponte lá no Chile, que é onde os caminhoneiros passavam para vir pro Brasil. Aí eles teve que dar um contorno de uns 60 quilômetros a mais para vir para cá. E isso aumentou meu salmão de R$3 a R$4 a mais. Aí às vezes o pessoal pergunta assim, o que eu tenho a ver? O que você tem a ver com a ponte lá no Chile? Me afetou diretamente essa ponte aí. Aí tudo que envolve economia, logística. Política, Logística, tudo. os Estados Unidos falou um negócio, o Brasil rebateu, aí o dólar fez isso aqui, Não, subiu. Teve uma vez que teve uma vez não, direto tem as algas, né, que dá praga e todo ano mata tem. o salmão, aí sobe o preço. E como que vocês fazem como empresários e empreendedores para lidar com isso? Porque chegou um valor ali um mês mais alto. A gente mantém o preço. Então, a gente fica ou no 0 a 0 ou no prejuízo. Porque eu não posso mudar meu preço. Os clientes. Isso. Eu não posso mudar meu preço toda vez que o salmão muda de valor. Oscila então, muito, a gente não tem uma média, né? De mais ou menos... Até onde pode chegar, mais ou menos, que a gente é sustentável. Que a gente já teve de valor, de valor do salmão, e a gente precificou. Né? Então, assim, qual foi o maior preço que nosso salmão pode chegar? Que a gente sabe que chega, porque não está abaixando, só está aumentando. Qual foi o último preço? Não, X. Aí a gente faz a precificação até desse valor. Se subir a mais, eu acredito, né? Não é possível. E como é que vocês vão fazer o que vocês estão... os planos do... Isso é uma novidade, né? As pessoas sabendo que é o novo rodízio de vocês. Então, o que estão acrescentando a mais do rodízio de vocês? E já quero aqui, de cara, já pode os seus dois falar não só do rodízio, mas também do Dia dos Namorados. Como é que vai ser o Dia dos Namorados de vocês agora?
Ah, o rodízio prêmio, cara, graças a Deus a gente começou foi ano passado. Ano passado. Aí a gente começou fazendo dia de quinta e dia... Foi ano retrasado, 2023. Foi, Não, parece que foi ontem. Olha, Cara, 2 anos. não era todo dia. Aí a gente começou... Só nas quintas. Só nas quintas. Depois a gente passou de quinta a domingo. Até que depois eu conversei com a Cíntia e eu liguei pro Felipe Eu falei, também. não, ninguém faz aqui, cara. Tipo, ninguém E tem. não existe, entendeu? não tem? existe. Sete Aqui? Lagoas? Não, Todo né? dia? Não. Não. Tem. Aí a gente foi e decidiu. Vamos fazer todo dia? Porque o rodízio em si dá trabalho, cara. Dá trabalho demais para fazer. Não é simplesmente eu vou montar um rodízio e pronto. Não. É muita coisa que envolve ali. São muitas peças, né? Pra gente, a assim, logística. Eu falo que até hoje a gente ainda tá em Dá uma treinamento. apanhada ainda, Sim. apanha ainda. Aí a gente veio com esse rodízio prêmio, que entrou praticamente quase todas as peças especiais nossas. Eu falo com os clientes na loja que às vezes eles perguntam assim, essa peça aqui não tá? Algumas peças nós não colocamos no rodízio pelo fato de ser... fazer ele, fazer essa peça, é difícil de fazer ela. Então ia demorar muito tempo. Tipo, você pede essa peça, imagina 40 pessoas pedindo 15, 20 peças de cada peça dessa. É difícil fazer, então ia agarrar para todo mundo. Então algumas peças não tem como colocar quando mesmo. a gente foi colocar o rodízio, e até hoje, eu e Henrique, nós viajamos, fomos em vários restaurantes que tinham essa mesma sistemática. Isso. Pra gente colocar aqui em Sete Lagoas. Então, assim, não foi do nada que a gente colocou, não. Fez A uma gente pesquisa. pesquisou na internet. Legal. Nós viajamos, fomos para São Paulo, fomos para Belo Horizonte. Então, assim, todo lugar que tinha, a gente tentou ir para agregar valor aqui para Sete Lagoas. Então, o rodízio prêmio, você faz o pedido no tablet, aí vem a pecinha, você que escolhe o que você quer comer, a quantidade que você quer comer, né? E Bem personalizado mesmo. ele é bem personalizado, né? A diferença, essa é a maior pergunta que eles têm pra eles. Fala para as pessoas, qual que é a diferença do rodízio prêmio pro rodízio tradicional? De forma objetiva e concisa, para eles entenderem qual que é a diferença. Rodízio prêmio. Seu pedido é feito pelo tablet. Você escolhe o que você quer comer, né? E tem um diferencial com uma cartela maior de peças, porque são peças simples, que já tem no rodízio tradicional, e as peças gourmet especial, uma cartela maior de sobremesa, né? E tem o tepã de picanha, que é o diferencial desse rodízio. Então, às vezes, a pessoa não come sushi, mas ela vai lá pela picanha e acaba Show. conhecendo as outras Toque pecinhas. brasileiro, hein? É o toquinho isso brasileiro. O rodízio prêmio é todos os dias, né? E o tradicional, ele é só na quarta-feira. E os garçons servem as bandejas. Aí são as peças mais simples, né? As tradicionais são deliciosas também. Uramaki, uzumaki, nigiri. Tem uns hotes. Tem os hots também. E é o garçom que serve. Então, não é o cliente que vai escolher a peça. Apesar que o cliente chega e fala, eu quero aquela que é a pecinha. Pronto, Aí a gente vai tá lá resolvido. e pede. Mas é gostoso você ir pelo tablet. Vamos experimentar isso aqui? E eu falo que delícia, eu quero mais uma dessa. O rodízio prêmio eu acho mais interessante como cliente falando, que exemplo, nós estamos aqui, nós 4 aqui, nós estamos participando do rodízio prêmio. A gente não precisa ficar naquela ânsia de comer, pedir tudo de uma vez. Nós estamos batendo passou papo, aquela- eu gostei dessa Sim. pecinha, vou pedir mais 2 dela, continua batendo Sim. papo, não, vou pedir mais 2 daqui de outra, vou pedir... Vai comendo, vai batendo papo. Você vai degustar as É, peças. E né? nesse rodízio prêmio de vocês, que vocês vão agora inaugurar, inclusive, o que vocês estão querendo acrescentar mais e como que vai ser o desnamorado de vocês? Então, nós vamos trabalhar com a mesma sistemática no Dia dos Namorados, com o rodízio, com o cardápio à la carte. Vamos criar um combo, tanto para delivery quanto para a loja, porque tem algumas pessoas que não participam de rodízio, porque não comem, né? Acha exagerado, mas a maioria vai participar. Sim. Vamos criar esse combo e no rodízio dos namorados nós vamos trazer algumas peças diferenciadas, alguns itens que não tem, como o camafeu, né? Não tem no restaurante, a gente vai incluir. Sim. É muito gostoso. Batata frita. As pessoas estão pedindo batata frita, então, como a gente é abrasileirada, a gente vai levar a Tem gente que não batata curte frita. tanto, Já né? que tem a picanha, por que não a batatinha, Sim, né? tem que ter. Acompanhar, né? A gente vai colocar algumas sobremesas especial no Dia dos Namorados. A gente vai trazer o petit gâteau pro casal. Vai colocar no Vai dia ter dos... novidade, coisa temática.
nós vamos fazer uma decoração. O Tissuc é muito decorado. Então, esse ano a gente vai colocar um simples, uma coisa mais romântica. Sim. Nós não vamos papagaiar demais, igual a gente faz dos últimos anos, não. Mas a gente quer deixar uma coisa assim, um ambiente tranquilo, aconchegante, romântico. Sim. Básico bem feito. Um né? básico vai bem ter feito. O saxofonista. Saxofonista. Aí vai ter a tocando. música. Vai precisar fazer reserva? Não, Não. por ordem de chegada. A Ordem gente de chegada? trabalha por Chega ordem de cedo. chegada. A gente gosta de falar. Ó, chega cedo, Abre porque Dia às- dos Namorados é um dia atípico. Todo Abre às mundo quer 18 sair. horas. Quer dar uma volta, né? Abre às 18 horas e claro que a gente estende também, pelo fato que é um dia muito movimentado. Sim. Mas a gente fala sempre para chegar cedo. Graças a Deus, os últimos anos, 6h30 já não tinha mesa nenhuma para sentar, não. Sim. E essa questão da batata frita, que a gente vai colocar também futuramente no rodízio, também não só do Dia dos Namorados, veio mais também para a questão de criança, cara. Sim. Vai muita criança lá no Tissuc e a gente viu que os pais ficam querendo, assim, fora sushi, tem outra coisinha, tipo assim, tem uma batatinha frita para criança e criança gosta demais. Gosta demais. Muito. Top. E qual que é o grande sonho de vocês aí que vocês têm pra realizar com o Tissuc? Que vocês têm vontade, assim, de fazer com o Tissuc? Tipo assim, em relação a crescimento, essas coisas. Então, nós já somos bastante realizados em relação ao Tissuc. No entanto, a gente conseguiu montar 3 lojas, né? Sim. Nós temos o Tissuc da São José, montamos um em Paropeba e montamos um do Container. Hoje ele não funciona mais, mas funcionou durante 3 anos muito, como se diz, foi muito bom, né? Sim. Por motivos... E trouxe um filho para nós que é o... Paropeba, né? Não, O Express, né? o Express do iFood, né? Sim. Que é o filho daqui, né? Que é bem interessante ele. Gira bem bacana o delivery dele. A gente tem muitos sonhos, mas nesse momento a gente está mais pezinho no chão, por causa do mercado, né? O momento também, Por né? causa Do do país momento. também, né? Então a gente vai trabalhar muito com esses 2 restaurantes que a gente tem com ele hoje, que é Paropeba e Sete Lagoas. Nós vamos fazer melhorias lá pro restaurante, a gente está fazendo treinamentos. Mês passado nós fizemos treinamentos de vinho, vamos entrar com treinamentos de drinks. A gente faz um acompanhamento muito forte na gestão de segurança e qualidade dos alimentos. E a gente quer dar uma melhoria, um up no restaurante. Porque, A querendo ou reforma, não, né? a gente já está, acho que é 6, 7 anos, né, com a mesma carinha. Então, nós vamos dar uma inovada. Vai dar uma reformada lá. Mas bem devagarinho, com o pé no Sim. chão. Eu acho que uma coisa importante de tocar no assunto também, sabe o que é? É aquela galera que tem preconceito em relação à comida japonesa por ser... É um medo, né? Mas eles não sabem o tamanho da responsabilidade que é a cozinha de comida japonesa. Porque qualquer coisinha que acontece, já era o Eu restaurante. imagino. Então, queria que vocês falassem também dos cuidados que vocês têm com a cozinha de vocês, com a questão de, sabe, da galera que não vê, sabe? O que eles não veem, bastidores, dos bastidores meio que eles não veem em relação ao que vocês trabalham lá dentro, sabe, tudo. E o que pode, até mesmo se a pessoa não, né, tipo, não tem esse cuidado, o que acontece também, né? Hoje a gente tem um acompanhamento de uma bióloga especialista em sanitária e engenharia de alimentos, que é a Simone, né? Ela é muito bem vista aqui em Sete Lagoas, faz trabalho em vários restaurantes, faz trabalho em engenho. Eu acho que ela já trabalhou na vigilância sanitária também por um bom tempo. Sim. E ela está com a gente, eu acho que faz 4 anos. Ela fez o nosso manual de boas práticas e desde então ela vem trabalhando. Então, assim, todo mundo pensa assim, mas é um restaurante, você não tem POP, você não tem que fazer um controle. A gente faz esses controles, né? Eu tenho uma pessoa que é responsável dentro do meu restaurante, que ela é a que assina, que é a técnica, né? Eu também fiz o curso e sou especialista também em qualidade, meio ambiente, pela PUC. E a gente faz todo esse trabalho. E a Simone, ela faz o acompanhamento.
toda semana ela está no Tsuki. Então, ela faz o serviço de monitoramento dos freezers, de como que está nosso armazenamento, como que é o nosso recebimento de matéria-prima, como que eu armazeno peixe, como a manipulação. Aí, por exemplo, eu estou com um funcionário novo, ele tem que fazer o treinamento, aí a gente tem no periódico e no exame que ele faz para entrar, ele tem que fazer os exames de sangue, ele faz um exame na unha, para saber se ele não tem nenhuma bactéria que possa impactar para passar no alimento, porque a gente trabalha com um alimento cru, né? Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande, os EPIs. Hoje, lá no Tsuki, a gente usa touca, tem o uniforme certinho, a gente não pode trabalhar sem a máscara, né? A gente é uma questão de cultura masculina, mas é uma coisa que a gente está adotando o uso da máscara, da barba, né? Sim. Que até os homens não pode ter. Então, assim, é uma cultura difícil de colocar, principalmente porque a comida japonesa todo mundo fala assim, usa luva, mas a luva ela é mais contamina mais do que você usar as mãos. Então, assim, umas consciências que... São pequenos cuidados. Os pequenos cuidados... Que ninguém sabe, né? Que ninguém sabe, né? E a questão da legislação também, né? Que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma pessoa que nos acompanha, que nos orienta, né? E a gente está tudo certinho lá. Então, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo para a pessoa e falo, tô com dúvida disso, e ela nos... E isso faz parte também do vamos falar assim, da onde que o pessoal fala assim, a qualidade da onde que vem. Por causa de que a gente exige muito das pessoas que trabalham lá a fazer um trabalho completo, bem feito, a gente preocupa muito de deixar na temperatura correta o salmão, deixar as coisas guardadas certas, etiquetadas, tudo bem lavado, bem limpinho, para até chegar no consumo final do cliente, tem que estar bem feito tudo. Sim. Bem fresquinho, bem trabalhado. A cozinha organizada, o local que o cara trabalha tem que estar higiênico, ele não pode trabalhar de qualquer jeito, uniforme limpo. Tem vários fatores que isso a gente impõe mesmo. E às vezes fica um pouco complicado, porque às vezes a gente contrata os sushimens em si, os caras que às vezes sushimen já trabalhando em outros locais, eles vêm com muita mania. E às vezes é difícil você podar isso dele. Lá você fazia assim, aqui não. É você moldar, modelar ali. Aqui aí a gente funciona. prefere pegar a pessoa que nunca trabalhou. Então você modelar do jeito que vocês aí quiserem. A gente de boa modela índole, do a gente prefere a pessoa que trabalha, pegar a pessoa de boa índole que nunca trabalhou, que a gente ensina. Sim. Principalmente nessa área de alimentação. Isso aí realmente... Eu falo porque eu sou suspeito pra falar, mas a cozinha deles lá, cara, a gente vê impecável. nos bastidores, às vezes vocês gravam, você vê que é tudo impecável. anciadinho. Não, e eu sou chata, porque às vezes os meninos vão postar lá e eu falo assim, não, mas postou essa parede com isso aqui. Aí, Henrique, Cintia, ninguém vai ver isso. Eu falei, mas a parede tá com um trincadinho. Aí entra na parte dela, né, cara? Tá na parte dela. Às vezes legal. Ninguém percebe, mas Verdade. Eu sou chata. Pessoal, eu queria... a gente vai discorrer aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui... Uma perguntinha aqui rapidinho para vocês aqui, vocês três aqui. Na visão, qual é o papel do marketing em transformar uma marca local em uma referência regional ou até mesmo nacional? Vocês três juntos. Cara, aqui. Aproveitar esse gancho aqui. Talvez muita gente saiba ou não saiba, mas olha que interessante. Como eu tô dentro do perfil deles, assim, acho que talvez até mais tempo que eles, inclusive. Tipo assim, falando assim, online, de tela, né? De tela. Eu, sinceramente, de um tempo pra cá, o Tsuki toda hora viraliza, velho. Toda hora. Toda hora o Tsuki viraliza. Tipo assim, toda hora você vê o pessoal compartilhando as barcas deles, né? Sim. As barcas, aquele gatilho do exagero, né? Que cheio de peça e tudo mais. E, velho, a gente já tem compartilhamento já de página de sushi famosa, página de sushi na China, no Japão, Filipinas. Eu fiquei, cara... Eu falei assim, cara, viral, virou... A galera, tipo, meio que marca eles, remarca eles, sabe? E tudo. Então, assim, em relação ao marketing deles, assim, a participação hoje do Tsuki... eu posso afirmar, não existe nenhum restaurante japonês na cidade e na região aqui que viraliza mais que eles e que tem mais presença digital que eles, não. Não tem. Olha. Eu posso garantir pra você que não existe. Não existe mesmo. Tem a minha cabeça por detrás, claro, mas eu acho que essa sinergia que a gente tem junto, do tipo assim, igual, por exemplo, a gente fez lá
a questão nessa parte, o Henrique ele é muito, tipo, aberto. Eu não, hoje, por exemplo, eu não fecho contrato com ninguém que não me dá liberdade criativa. E é justamente a liberdade criativa, por exemplo, de ter o quê? Terceiro ano seguido que a gente fez campanha do ovo de Páscoa de sushi. Sim. E cada vez que a gente faz a campanha... Ela cresce mais. Ela cresce mais, entendeu? Cada vez cresce mais. Então a gente faz um gatilho de antecipação e tal. Eu lembro que a Cíntia abriu um bastidor aqui, foi interessante. A gente falou assim, o que a gente vai fazer? Você lembra? O que a gente vai fazer agora que... Tipo, vamos fazer uma ressaca. Eu até falei com você, vamos fazer uma ressaca dos ovos de Páscoa pra acabar a Páscoa e a gente continuar. Só que não tem embalagem, como é que faz? Eu falei, melhor ainda. Oxi, vai falar, ó, foi tão bom o negócio que a gente pede desculpa, né? Se vai ter o seu ovo de Páscoa, mas talvez não tenha embalagem o suficiente pra você. Eu falei, cara, vamos usar isso a nosso favor. Sim, claro. Pra continuar vendendo a parada, entendeu? E tal. Melhor ainda, e, tipo real, assim, e é justamente nisso que tem o toque brasileiro, cara. Porque, tipo assim, no Japão você não vai encontrar alguém fazendo, tipo, um sushi burger ou um cachorro quente, né? O Big Roll, que é um famoso, né? E tal, ou mesmo um ovo de Páscoa. Mas, velho, a galera caiu de cima, cara. Entendeu? E o ovo de Páscoa foi do início ao fim, porque a gente fez a pré-venda. Aí, na hora que a gente fez a pré-venda, a gente vendeu muito, porque o pessoal, pré-venda vai acabar, né? Foi bem legal. Aí, na semana, né, nós vendemos bastante. Aí, quando acabou, eu falei com o Felipe, sobrou umas embalagens. O que você acha de a gente vender só até essa semana, até domingo? Aí Henrique falou assim, Felipe falou assim, não, vou postar aqui. Na hora que Felipe postou, porque ele deixou muito claro, ó, até a Páscoa. Até a Páscoa. Aí deu aquela sensação assim, não, tem mais uma semana para pedir. Foi uma coisa assim, da urgência, deu tipo uma vontade. É agora ou nunca, né? Quando foi na segunda-feira, eu vendi todas as minhas embalagens. Aí eu liguei para Felipe e falei assim, Felipe, a embalagem acabou, o que eu vou fazer? Cíntia, vende sem a embalagem. E eu não tinha tido essa ideia. E acabou falei vendendo assim, mais ainda, né? Aí eu consegui comprar mais embalagem no outro dia, mas mesmo assim, a gente vendeu a semana inteira. A semana inteira. E tem uma coisa também, cara, porque, por exemplo, assim, ó, a galera posta mais questão de fotos, essas coisas. Mas, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz muito lá, que é, por exemplo, olha, isso é interessante, nem sei se vocês sabem. Tem gente, cara, que sabe e mais ou menos sabe que eu tô no marketing com eles. Só que uma vez cheguei num local e o cara falou assim, cara, eu conheço sua avó de algum lugar, cara. Eu conheço sua avó de algum lugar. Eu falei, ó, será que você não conhece minha avó narrando o Tsuki, não? Eu falei, sua avó é do Tsuki, cara. Então eu acabei virando na cabeça, tipo assim, alguém que tá fazendo vídeo, entendeu? E aí, tipo assim, vamos fazer lá, assim, não, vamos fazer um vídeo aqui, tal. Aí, vez ou outra, eu tenho usado inteligência artificial, vez ou outra. Às vezes eu deixo, tipo assim, tô tão acostumado que eu vou lá e faço a parte narrativa pra ficar aqui mais humanizado mesmo. Sim. Tipo assim, é alguém mesmo, que tá ali mesmo, ó, falando, ó, tá acontecendo isso aqui, você vai ter tal isso aqui, entendeu? E tal. Então, eu acho que isso é outro diferencial, porque pode pesquisar, nem precisa falar do Tsuki em si, mas a galera não narra a mão, cara. Não tem esse formato, tipo, narração, o formato, tipo, tô mostrando aqui, sabe, esse formato, tipo, bate-bola, que a gente fez um bate-bola lá, tipo assim, Cíntia responde e outro. E eu acho que esse papel do marketing, do social media principalmente, é muito importante. Que às vezes não vão saber tudo que eles vão fazer, mas eles têm que participar. Entendeu? Então eu acho que essas ideias, junto ali, porque às vezes eles mesmos dão a ideia, eu posso melhorar, ou eles podem melhorar, porque tem que ter essa sinergia. 3 pensa mais. Né, e tal. Então, pensa muito mais. Às vezes vai ser só uma foto? Vai. Às vezes vai ser um carrossel. Eu lembro que o Henrique me falou assim, vai ter puxando o Dia da Mulher. A gente só, vamos colocar um Dia da Mulher. Mas eu pensei assim, não, eu até mandei assim, mané, o quê? Se eu colocar o Dia da Mulher? Não, da onde, meu filho? Vamos colocar um carrossel de uma vez, né, e tal. E deu bom, cara. Né? Não, deu muito bom. Eu achei legal demais, viu? O dia e assim, é verdade, foi bem falado. Foi bem falado. Todo mundo... E a gente fica emocionado com os comentários, subiu minha moral lá. Meu filho. Basta. Galera, tipo assim, caramba, hein? Esse cara, ele honra mesmo a mulher dele. Esse é homem mesmo. Esse aí, nossa, foi a melhor homenagem que eu já vi e tal. Mas, cara, eu fico arrepiado, sabe por quê? Porque quem mais vê o conteúdo dele sou eu, cara. Diga assim, eu vejo eu devo ter umas 1000 visualizações só de ficar vendo o conteúdo. Porque eu quero ver, não pela perfeição, mas tipo assim, caramba, esse negócio ficou bom demais, cara. Não, mas entendeu? esse Ficou do bom, Dia legal da Mulher, demais, eu entendeu? também vi. Eu acho que eu vi Com mais moral, isso. hein, Henrique? Eu fiquei com moral. Eu chorei na hora que É humanizar uma parada, cara. O pessoal é muito robótico, né? Hoje em dia tem que quebrar isso aí, né? E assim, igual eu falo, quando eu comecei com o Henrique lá, quando eu comecei com ele, eu falei com ele, assim, o Henrique veio
pelo Dias Barber. Mas Foi. eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, eu vou fazer um negócio tão foda lá na Dias Barber, mas tão foda que alguém vai ver. E alguém vai reparar. Aí a galera começou a reparar. Ele foi lá no Dias Barber, cortou o cabelo. Quem que trabalha aqui com marketing Não, daqui? foi. Eu tinha ido lá. Foi perto do meu casamento. Eu tinha ido lá e peguei o contato do cara. Já tinha. Aí você foi lá e postou. Aí eu Isso. mandei mensagem pra ele. Como chama o rapaz que fez o marketing seu? Tem como você passar o telefone dele pra mim? Que eu vou chamar ele pra conversar. Agora. Foi. E aí- Porque assim, agora. E aí ficamos- quando ele quer uma velho, coisa... Isso é bom, né? Você teve a ideia e já Mas atitude, o bom é fazer. que eles dão liberdade criativa. Isso é importante. A liberdade criativa. Muitos empresários, empreendedores não deixam. Não, só pode até aqui. Não, isso aí É. eu acho que não vai É combinar, porque não sei. se você pegar a página do Tsuki, você falar assim, não, é um restaurante japonês. Você pensa assim, é mais clássico, né? Aí você pega os outros restaurantes japoneses, você vê aquelas fotos. E o Tsuki não. Hoje tem uma foto muito bonita, amanhã tem um vídeo legal. É. Descontraído. Amanhã tem uma descontraído, narração. tem- Então, Aí eu... e é interessante falar também uma coisa. E isso aqui, social media, tem muito social media que vai, tipo assim, como que ele faz isso? Mas, por exemplo, tem muito conteúdo que eles não sabem que eu vou postar. Sim. Acabou ficando tanta confiança. Tem conteúdo que não. Tipo assim, eu vou falar, o que vocês acham disso aqui? Beleza, ó. Gostei, bacana, porque geralmente tem aprovação rápida. Posso ir? Que às vezes é uma coisa que vai exigir um pouco mais de coisa, mais de discussão. Mas outras coisas não, entendeu? Porque já tá rodando a parada. Sim. Roda lá, roda atrás. Quando eu comecei com vocês, sabe quantos seguidores vocês tinham? Vocês tinham 35 mil. Eu até hoje. Hoje eles estão com 50 mil, cara. Vai bater 60, 54 mil, velho. E bem entendeu? engajado, e viraliza quase Demais, todos os cara, posts, tá doido. né? Quase. Praticamente quase E todos. uma Quase coisa todos, que eu velho. vou entrar aqui e no nenhum assunto... comprado, né? É. Nada comprado, justamente. Uma Show. coisa que eu vou entrar no assunto aqui, que é o mesmo jeito que eu falo com o que eu falei do início com Cíntia, que cada um tem sua função e você tem que acreditar na função da pessoa, não ia ter sentido o Felipe estar com a gente e eu não deixo ele à vontade, eu ficar dando Sim. pitaco toda vez no trabalho dele. Então, não tinha necessidade de estar isso. Sim. Eu fazia É a do função meu jeito, dele. então. Sim. Eu tenho que deixar ele à vontade para trabalhar, para ter ideia dele, para fazer, que eu tenho certeza. Ele é especialista nisso, então ele tem que ficar à vontade para trabalhar do jeito Do dele. mesmo jeito que, por exemplo, tem ideia do deles que ele mandou pra mim assim, cara, vamos fazer esse vídeo aqui. É igual aquele vídeo lá que a gente fez. A ideia do vídeo lá que se queria fazer do empreendedor, do tipo, entrou no horário e aí, tipo, vai dar tudo certo e daqui a pouco saía, né, e tal. Foi uma ideia que ele teve ali, tal, a gente copiou, deu bom pra cá, viralizou pra caramba. Por quê? Ah, do hoje. motoboy. Do motoboy. Por quê? Sim. Porque não, é uma parada que todo empreendedor passa, cara. Todo mundo Todos os passa caras por passam, isso. entendeu? Identificação. Então, viralizou pra caramba, velho. E eu sou Foi na muito... dor, né, do empreendedor ali. Eu sou muito atenado com marketing também. Eu gosto muito, eu fico acompanhando muita coisa, sabe? E direto e reto eu fico Tá mandando estudando. mando os treinos pra Felipe manda pra mim, eu vou tentando, a gente tentando alinhar. E uma diferencial que eu acho do Felipe também é a questão de igual amanhã nós temos já 7 horas da noite ir lá pra fazer vídeo já. Então, se ele vai no local, ele faz o vídeo com a gente, ele dá ideia, faz assim, Faz assim, a vamos fazer roteirização. assim. Acho que é importante, cara, a gente Projeto. tá, sei lá, chegar, conhecer o lugar, conhecer a pé, conhecer o que tá acontecendo dentro, velho. Essa conexão, né? Essa união, essa unidade união é mesmo, muito essa importante, sinergia, eu acho né? interessante, porque não adianta nada. Eu vou, como eu falo, tipo assim, às vezes eu vou colocar um trem, hoje eu já conheço, eu já conheço, quando eu tenho que, por exemplo, ir na Cintia e falar assim, o seguinte, o que você acha? Porque às vezes na cabeça dela ela não vai entender, por exemplo, quando eu quis colocar o negócio do bebê reborn. Porque, nossa, seria Não, polêmico claro, demais. Mas aí quando você vê um exemplo, você fala assim, caramba, não, entendi agora. Eu entendi. Entendeu? E deu muito bom, velho. Entendeu? E deu muito bom. O Então, Tsugi, então, é uma mistura de emoções, Muito. de história. Todo dia. De tudo, cara. Isso aí sabor. de sabor também, com certeza. Eu acho que tem uma coisa que também que eu acho que deveriam tocar também, eu acho que vocês deveriam falar também, eu acho que na visão, é no... O que vocês acham, assim, hoje da... Vocês estão tendo dificuldade hoje em relação, assim, à contratação? Muito. Em relação à contratação? Muita. O que vocês veem, assim, que tem que acontece, assim, eu acho que os empreendedores estão passando por isso, eu vejo isso, tá? Então, tem muito empreendedor passando por questão de complicação em relação à contratação da pessoa. Eu vou falar com você uma coisa, uma opinião minha. Eu acho que o mundo está mudando muito. E mudando muito rápido. E eu acho que por questão dessas coisas, muita gente da geração que está vindo, não está vindo com a percepção de, não vou ficar preso nesse local, não. Sim. Eu não vou trabalhar ali, não.
eu vou trabalhar ali um dia, depois eu vou para outro lugar. Eles estão muito com essa mentalidade. Eles não são apegados. Não são apegados. E às vezes o complicado, que às vezes você acha gente bom de serviço para trabalhar. E você demanda tempo para você ensinar, treinar ela no local, a pessoa no local. Aí a pessoa fica um mês, você começa a treinar a pessoa certinho, organizar, fala assim, ela tá ficando do jeito que tem que ser. A pessoa vai lá e sai. É porque o nosso ramo também é muito complicado. Nós trabalhamos em restaurante, à noite, aos finais de semana e feriado. Sim. Então, quando todo mundo tá no horário de descanso, no horário para se divertir, a pessoa tá trabalhando. Então, já é um ponto negativo. Não, mas eu vou trabalhar no domingo. Não é qualquer pessoa que vai aceitar. Não é qualquer pessoa. E à noite, né? Então, assim, é complicado. Aí, você já tem esse ponto negativo. Aí, quando você começa a achar a pessoa, você treina ela. Porque a gente gosta de treinar e colocar a pessoa do nosso jeito. Só que ela tem... aquela... Eu até vou brincar, né? Da oferta e da demanda. A pessoa tá ali. Tem poucas pessoas no mercado. Então, toda hora ela tem uma pessoa procurando ela ali para chamar ela para trabalhar. Sim. Então, ela tem muita oferta. É oferta que fala. Tem muita oferta para ela e demanda é pouco. Isso, tem muita oferta para ela. Então, se ela sair do Tsuki hoje mesmo, ela tem um lugar para trabalhar. Então, hoje a pessoa, ela não aceita, às vezes, você, né, falar, olha, vamos fazer dessa forma. E tem regra. E muita gente hoje não quer seguir regras, sim, né? E tem essa questão também, né, que o Henrique falou, da nova geração. Hoje a nova geração, ela está na qualidade de vida. Só que a qualidade de vida que ela visa não é a nossa geração que visava estabilidade. Sim. Não, ela quer tempo. E outra coisa, tá né? Errado, e outra coisa, tem a questão também de, às vezes, a pessoa que quer contratar e tudo, e a pessoa, ela meio que... sabe quando a pessoa tá meio perdida? Assim, sabe, eu percebo meio perdido. A pessoa tá ali. Ok, ela está ali, mas tem que trabalhar. Mas sabe o que eu tô falando? Tipo assim, ela tem que ganhar o dinheiro. Sim. Só por a questão sabe que quer troca vida, muito, troca muito, porque... Troca muito, como eu falei pra você. Muita gente também, cara, não quer servir. Não tem propósito. Não tem propósito de servir a parada. Porque às vezes, assim, talvez eu não vou ficar aqui muito tempo no Tsuki. Mas um ano que eu ficar aqui, eu vou servir tão bem que, tipo, cara... Ô, Felipe, vai acontecer. A gente teve uma reunião esses dias pra trás e conversamos isso com os garçons, principalmente, que eu falei com eles, gente, aqui vem muito pessoas que é dono de negócios, que é dono de talvez a coisa que você é afim de trabalhar, que você é assim, não, e se eu quero com minha vida, né? Uma empresa, vai muito então eu falo assim, isso não é por mim, não, isso não é por causa da empresa, não. Faz por você. Isso. Se você atender bem essa pessoa aqui, talvez esse cara fale assim, você é uma pessoa tão negócio, se você quer uma oportunidade numa área tal, talvez você arrume um emprego, talvez aqui é um pontapé para você conseguir uma coisa muito melhor no futuro. E não adianta, mas cara, dá seu valor. Se ninguém vê, Deus vê. Deus vê. Inclusive, o que acontece? Essa semana eu tava assistindo um vídeo de um rapaz que eu sigo ele vende carro lá do Sul. O cara é estourado aí vendendo carro. Ele tava em Goiânia, ele viu o atendimento do rapaz e falou, quanto você ganha aqui? Tanto. Eu vou te pagar a passagem, sei lá, treinar, ficar lá 30 dias comigo, eu vou dobrar o seu salário. E você pode ganhar comissão ainda na venda, porque seu atendimento é de excelência. Sim. Ele recruta, eu esqueci o nome dele lá. Eu peguei ele através de uma plataforma de vendas, que eu gosto de assistir. E é isso, cara. Porque lá no Tsuki a gente já teve isso. Porque o pessoal fala assim, pessoal não, né? Algumas pessoas pensam assim, eu vou ficar dando meu sangue aqui pra esse cara ganhando dinheiro. E as pessoas veem, a gente acha que a gente tá ganhando rios de dinheiro. Como não se alguém tivesse... Né? Mas se as pessoas trabalhassem por conta assim, eu vou trabalhar pra mim. Eu vou dar o meu valor aqui dentro. Tipo assim, um exemplo. Eles não estão me vendo, mas eu vou fazer por mim. Sim. Pelo crescimento dele, né? Pessoal, né? Uma hora alguém mas a gente vê. Tipo assim, eu sou um cara, igual a Cíntia fala, eu sou um cara que eu não chamo a atenção de ninguém. Às vezes eu chamo, eu fico muito calado na minha, que eu falo assim, observo tudo que está acontecendo dentro do restaurante o tempo todo. Se eu ver que a pessoa está enrolando, eu fico 2, 3 dias, eu falo assim, não, essa pessoa já não serve mais. Já não serve. Porque você vê que ela não está querendo as coisas. Não é com a gente que ela não quer, não é, a pessoa tem que entender que ela não quer nada com ela mesmo. Sim, falou tudo. Porque o restaurante em si, a gente fala isso, se faltar, se fazer pirraça, alguma coisa assim, o restaurante vai girar a mesma coisa sem essa pessoa. Sim. Eu vou ralar, vou trabalhar mais, outra pessoa vai trabalhar mais, mas já vai funcionar. Porque eu e Henrique, a gente sabe fazer de tudo no restaurante. Sabe fazer de tudo.
Vocês vão cobrir ali A gente naquela... cobre. Uma Né? das- Fala né? que, né, chega, que a gente não deveria ser o operacional. Mas, infelizmente, na situação que a gente está vivendo hoje, se um sushi faltar, eu e o Henrique vai cobrir. Se um caixa faltar, se uma cozinheira, se um garçom faltar, a gente vai cobrir, entendeu? Então, assim, aí eu acho que o pessoal do Tisuco, eles conseguem ter uma noção disso. Por quê? Porque a gente sabe fazer e a gente está ali para fazer. E faz com excelência E também. faz né? com excelência, porque quando está lá, se é para lavar uma vasilha, eu vou lavar bem feito. Com Se é para me certeza. atender um cliente, eu vou atender o cliente bem feito. E eu sempre falo isso com eles. Então, eu acho que a gente retém tantas pessoas que estão com a gente justamente por isso. Porque hoje eu tenho pessoas lá que trabalham comigo há mais de 7 anos. Que incrível. Entendeu? Então, para um gente. restaurante, é muito tempo. E para a Que gente que bacana. tem 10 anos de restaurante, eu e Henrique, é 8, né? 8, 9, que nós 9. dois juntos, para eu ter uma pessoa que trabalha comigo há 7 anos, é muito. É isso Né? aí, tem que ajoelhar e agradecer. Hoje, nos dias de hoje, tem que ajoelhar e Então a agradecer. gente fala, a gente tem muita rotatividade? Tem, mas é em setores específicos. Sim. É. Pessoal, nós estamos chegando no nosso final, né? Aqui vamos fazer um bloco. Passa aqui. Foi rápido, muito né? bom. Demais. Passou Eu tava Tá vendo quando E eu É, pensei que tava eu não tímido ia de- conseguir eu tava falar tímido demais nada. pra falar Se me e eu tô deixar querendo umas ficar mais 3 2 horas horas aqui. daqui. Sejam bem-vindos ao Podigu. Podigu é assim mesmo, é livre, Fica à é vontade, vontade. É porque à quando a gente vontade. começa a falar da história da gente, A gente vai lembrar. Mas É. nós vamos ter que trazer vocês de novo aqui, porque hoje foi só uma palhinha. É. Antes da gente finalizar, eu queria 2 pontos rapidinho, antes da gente já entrar no Pode ou Não Pode, que é um quadro aqui do nosso programa. 2 pontos. Eu fiquei um pouco curioso, como viraliza muito para vários países e lugares, para responder rapidinho. Vocês já receberam ofertas de franquias? A primeira é essa. Já. Sim. É? É mesmo? Já. Já. Olha, porque assim, pela magnitude do que chegou, Não, eu queria saber. eu tenho uma pessoa, acho que é de Juiz de Fora. Juiz de Fora não, como chama aquela? Uberlândia, Uberaba, algum lugar assim. Sim. Essa pessoa manda mensagem no meu particular, eu já passei meu telefone pra ela, assim, ó, no dia que você falar que vai fazer uma franquia, eu quero ser a primeira. Cara, Tô- porque tô à me abriu a disposição. visão aqui com essa magnitude, é algo a pensar no futuro, né? A gente Quando recebe muita vocês mensagem precisarem. também, por fato também das viralizações. Vocês são do Rio de Janeiro? Vocês são de Natal? É verdade. Às vezes fica até meio perdido. Vocês são da onde? Vocês são da onde? Legal, era essa dúvida que muito eu louco. tinha. Vocês Não. são de São Paulo? Vocês estão A aonde? gente recebe muita proposta. Sim, Muita imagino. proposta de abrir. Mas tudo tem que ser pé no chão, né, gente? É. uma Ainda coisa mais de como cada é que vez, tá né, agora. Felipe? Verdade. E a segunda seria o seguinte, como lidar em casal para as pessoas que estão assistindo, que são empreendedores, que têm negócios juntos, trabalham juntos. Como lidar? Só uma palhinha aí de 2 minutos cada um, assim. É. Então, hoje eu e Henrique, eu falo que a nossa parceria é o dia todo, porque a gente malha junto, vai pra academia junto, Nós sempre fazemos tudo junto. a gente faz tudo junto, a gente é muito grudado mesmo. Trabalha junto, almoça junto, então assim, tudo que a gente sempre gosta de fazer junto. Então, acho que essa questão da união, da parceria, né, da honestidade e da verdade. Então, assim, Show. a gente tem muito diálogo, a gente conversa muito. Então, hoje eu falo assim, né, não é sendo clichê, não é por causa do Dia dos Namorados, não, mas hoje eu tenho um amigo, além de um parceiro. Então, qualquer coisa eu converso Estão com o juntos, Henrique, né? Então, assim, é por estar junto. E eu acho que pela verdade, né, pela essa questão do casamento. Eu acho que tanto eu quanto ele, a gente acredita muito no casamento. E a gente respeita muito o casamento. Eu acho que se algum dia, né, acontecer alguma coisa, eu não sei não. Você viu como é que É a entrega. Algum dia, né? É um dia. Eu acho que essa é a questão da entrega. É a entrega de Mas eu vocês. acho que ela é Brincadeira, pior viu? do que eu. Mas mais do que isso também, como vocês falaram aqui, né? O respeito do lugar do outro. É. Porque Importante, ele sabe o lugar dela no restaurante e na vida, e ela também sabe o dele. E o respeito e a admiração. Hoje eu admiro muito o Henrique pela pessoa que ele é. Não só no Tisuco, mas como pessoa mesmo. E eu acho que ele também. É o respeito que a gente tem que ter, tipo assim, isso minha irmã me ensinou muito que em relacionamento você tem que ter respeito um com o outro. Tipo assim, sentir que queria tocar no assunto, se trair, alguma coisa assim, não vai acontecer isso, cara. Eu não tem sentido nenhum você tá com a pessoa que tá do meu lado o tempo todo, eu vou fazer o mal pra ela pra quê? E eu falo pro seu negócio. Qual que é o ainda tem a sentido? preguiça ainda, tá? Porque eu falo pro seu negócio.
Eu casei também, pouco tempo. Quanto tempo de casar vocês têm? 8. 8, né? Eu ainda tenho 3, né? Então. É porque a gente junta. tenho Mas 2 assim, e pouco. mas tipo assim... Porque as pessoas falam que casar é Mas vamos ruim, eu acho não. Nem, eu acho. da máximo, onde? achei o Mas sabe máximo. o que acontece, cara? Eu vou falar pra você. Imagina você ver a preguiça que dá. Eu tenho que... Eu, por exemplo, sou muito feliz com a minha esposa. Minha esposa é, tipo assim, me serve, eu sirvo... Enfim, é muito bom. De preguiça demais, cara, de procurar outra pessoa, cara. Preguiça demais. Cara, eu tenho que procurar uma pessoa pra ver se vai dar certo. Você entendeu? Sim. E eu falo a Pra questão quê? de que também, eu falo assim, não, eu já não tenho, graças a Deus, tanto problema. Mas eu tenho alguns problemas que eu tenho que resolver na minha vida, eu vou caçar mais Outro um pra problema? quê? Mais um Eu tô problema. evitando Da problema. onde? Da onde? Nem tem como não, ué. E eu e Henrique foi tudo muito rápido, porque foi o Tissuco, passou 6 meses e a gente já tava morando junto. Eu ia morar sozinha, né? Olha. Aí foi vamos morar com você. Aí Pois a gente é, começou a Né? morar junto e a depois que a gente casou. Eu e Cintia, a gente acostumou muito uma companhia um com o outro, sabe? História bacana, hein? A gente costuma. E é tão interessante que hoje em dia a gente briga quase praticamente zero. As discussões que a gente tem mais, assim, mais é voltada para o restaurante, mas é uma discussão Pra chegar num saudável, ponto, né? porque é claro que para dar certo também tem que ter uma discordância um do outro também, Claro. porque ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. Não é... Sim. Às vezes ela dá uma opinião de alguma coisa, eu falo assim, não, eu não acho a opinião dela certa, eu acho a minha, pra gente discutir e chegar a um bom senso. Assim, não, então, qual que é o certo então? Qual que vai ser o melhor então? Que bacana. É isso aí, nós vamos fazer aqui rapidinho aqui, nessa reta final. Foi muito bom, viu? Foi muito top. Obrigado. Nós vamos ter que trazer vocês de novo. Ah, vamos. Porque, assim, é muita história. É muita resumir coisa. em uma hora e muita pouca. história. É Não, muito tem pouco tempo. cada história. E foi legal. Que dá e foi um muito podcast legal. só as histórias. Eu achei que foi bem legal também. Queria te agradecer pela oportunidade, o Felipe também por ter dado contato, E é né? bom lembrar, E né? foi leve, porque eu sou bem entre câmeras, assim, eu sou bem tímido. Eu nem Porque falo. fora das câmeras eu converso demais, cara. Eu me solto. Não, mas aqui Não. você tá em casa. Aqui é de boa. Momento pode ou não pode, aqui rapidamente bate bola. Ou um responde ou o outro. Aí vocês escolhem aí. Pode ou não pode colocar shoyu no arroz? Não pode. Não pode. Misturar o wasabi. Epa, eu não sei fazer essa Wasabi. aqui não. Wasabi. Wasabi no shoyu. Não pode. Não pode. Ah, Não. pode. Ó, eu opa. faço isso. O certo é você colocar o wasabi na peça e jogar o show e comer. Você não pode misturar. Eu também faço isso. Tipo assim, igual eu Ah, falo. pode. Nós estamos abrasileirados. Pode sim. Eita, então tá, vamos deixar com o dela lá É. então, por enquanto. Comer sushi com garfo e faca. Pode também. Olha, O negócio é poder. É Poder uma coisa. pode. O negócio que pela tradição não é. Não, Ah, tá. é. Não é né? correto, mas eu fico falando com o pessoal que eu não sei pegar no hashi, eu não sei. Pessoal, o jeito certo é você conseguir pegar e comer, né? Com a mão, qualquer você tem que forma. saborear, Mas com é, garfo e gostar. faca, não. O É melhor que a não mão. pode de jeito nenhum, você vai falar aí, é comer a peça pela metade. Ah, Para você Legal, saborear a peça inteira, para saborear cada itens da peça, você tem que colocar ela toda na boca, senão você vai acaba comendo cada parte diferente. Por exemplo, você vai comer uma parte que tem uma geleia, outra parte só tem um salmão, então você tem que comer ela Tem que toda ser para você explosão de saborear. Ele ia falar isso agora. é isso aí. Ia falar Eu já... agora. Virar o sushi de cabeça para baixo antes de comer. Se for nigiri, pode. Porque aí você Pode. tem que molhar ele no shoyu, Ah, que o nigiri é o que tem o arroz por baixo e o salmão por cima. Aí, para você comer ele certo, para você não colocar o arroz no shoyu, como não pode, você tem que pegar, virar a peça, dar uma molhadinha nele aqui no shoyu e comer. Certo. Por isso que às vezes a pessoa Aí depende pega... da peça, né? Às vezes a pessoa pega e coloca o arroz por causa de quê? O arroz Só pode, disfarça. não pode. Sim, Ah, tá. show. Usar a mão para comer o sushi. Pode. Olha. Aí é melhor usar a mão do que o garfo. Morder o sushi no meio e deixar a outra metade. Não pode. Não pode. É tudo diretão, vai. Tudo direto. É. Pedir sushi de salmão grelhado. Pode. Ó, A gente começa pelos grelhados, pelos É que fritinhos. tem gente que acha que é um crime, né? sim. É fazer o salmão grelhado. Porque a gente gosta de salmão em si, tem que ser o cru. É né? o cru. Mas pode. Pode. Beber saquê enquanto come sushi. Pode. Pode.
Ainda mais em comemorações, deve, né? Só de beber a garrafa inteira que a gente agradece. Olha, E geralmente o saquê, a pessoa toma, e você serve o saquê, você tem que transbordar o copo. Pode ou não pode? É, Pra andar é. rápido, rapidinho. oita, tá vendo? Passar o... Ok. O hashi? O hashi, Palitinho? palitinho, um no outro pra limpar. não pode. Não pode. Jamais. Jamais. Olha. Colocar limão por cima do sashimi. Ah, pode. Ó. E aí? Pode. É enfeite, pode. Deixar o arroz no prato no final da refeição. Não pode. Não pode. Ainda mais que é desperdício. Tem gente... Não, perdão. pode. Pode não? Não. Eu ia falar que tem gente que vai no rodízio e tira o arroz e fica pegando só o salmãozinho por Poxa. cima. É Aí é desperdício. Não né? pode, tá? Não pode. Principalmente no rodízio. É a peça inteira, como ele disse. né? Ué. Pedir sushi sem peixe cru. Pode. Pode. Comer sushi doce, tipo goiabada ou Nutella. Pode, com certeza. Pode como deve. Pedir pra esquentar o sushi. Não, Não pode. Aí é complicado, pelo Não amor pode. de Deus. Aí, É. Jesus amado. Usar o shoyu como moderação ou mergulhar o sushi inteiro. Moderação. Com moderação. Tem sódio pra caramba também, é? É. Todo mundo sabe disso. É porque até tira o gosto, né? É, ué. Tá doido, é? Porque tem algumas peças que a gente recomenda não comer, nem com teriyaki, nem com shoyu, pra sentir o gosto das E peças. principalmente o yakisoba, exemplo. O yakisoba é com... Vai o shoyu também na hora que você vai fazer a preparação dele. Então ele já vai um pouco já colocar temperado mais? e salgado. Mas o yakisoba Aí não às peça. vezes a pessoa joga muito shoyu e come e fala assim, nossa, o Nossa, yakisoba ficou seu ruim. estava salgado demais, mas eles exageraram na dose. Show. Trocar o saquê por cerveja. Pode. Brasileiro, né? É. Comer temaki deitado na mesa sem suporte. Eu não entendi. Tipo, o temaki tá deitadinho assim, ó. Aí sem suporte, não só pegar ele mesmo com a mão assim e comer? Pode. É, então. Pode, como deve. É mais gostoso. É. Usar gengibre como acompanhamento. Tipo salada. Tipo salada. Pode. Gengibre. Pode. O gengibre, ele serve na culinária japonesa para limpar o paladar. Você come uma peça, aí exemplo, você está comendo uma peça com geleia de pimenta. Aí você vai comer uma peça com geleia de amora, que é um doce. Aí você come essa peça de geleia de pimenta, come o gengibre, que você vai ter 100% do sabor da outra peça, que você vai limpar o paladar todo e comer Isso. a outra peça. Isso. Show. Comer só o peixe do sushi e deixar o arroz. Não. pode. Pelo amor de Deus. Não faça isso. E por último, customizar o pedido e mudar os ingredientes do sushi. A gente faz, mas a gente não a gente pode. tem uma regra e também a gente deixa bem estendido o cardápio também com as opções das peças separadas que a pessoa monta Do jeito do que ela seu quer. jeito do jeito que ela quiser. Show de bola. Esse foi o quadro Pode ou Não Pode. E antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir o Lucas, né, que é a nossa parceira aqui, trouxe uma lembrança para vocês três. Bacana. Obrigado. Isso, velho. E antes que ele chegue, eu quero agradecer, né, com carinho a nossa parceira, né, lá do Alfajor Atelier. É uma parceira nossa, não só aqui da GS Produções, mas também uma parceira do Mini Kit Mesa, né, junto com a Aline, né, que eles têm essa parceria. Uhum. E eles assistem o nosso programa, são patrocinadores, são apoiadores e mandou aqui para você deliciar os alfajor dela. Ué, bom A demais gente da não conta. gosta pouco de doce, né? A Lara é a produtora, né, de doces artesanais, prepara tudo com muito cuidado, viu, gente? E carinho, você que Obrigado. precisar aí. Obrigado, Lara. Obrigado demais, viu? Deus Obrigada. abençoe demais. Ela mandou uma lembrança para vocês aí. Ó, Olha. Esse daqui é do casal, esse é do Felipe. Esse aqui é do casal. É do casal. Obrigada. E o negócio dela é gostoso, delicioso. Vocês vão saborear. Ah, e com tá certeza. chegando aí Dia dos Namorados. depois você aí. mandou a roupa, né? Que vamos marcar lá. Tá? que lindo. @Alfajor Atelier. É. Aqui. Dando continuidade. Olha, ela mandou todo o personagem. Coloca na Olha câmera aqui, lá, cara. Risotril, Hiro, melhor remédio. Olha que top. ó. Mostra pra Que câmera da lá, hora. Felipe. Ó.
Olha aqui, Ah, o seu risotril. Tem tudo a ver com você aí. Top demais. Não tem risotril, não. Nossa, adorei demais. Consumi imediatamente. Venda Deixa eu liberada ver. para todas as pessoas estressadas. Ó, Também. Gostei Não é demais brincadeira, aqui. viu? Só pra Não, descontrair gostei mesmo. demais. que isso, foi tá muito doido. criativo. Risotril. Gostei muito. Quero agradecer todos os nossos patrocinadores também, né, que estão com a gente. Cada O um próprio deles Tsuki aí. aqui, pô. Pô, tá aí o convite Tsuki aí, tá ó. aqui. Temos portas abertas aí estamos alcançando portas aí cada dia maiores também, né? Com essa colaboração, com esses parceiros, né? O Podgu já vem sendo um sucesso aí pelo network, pelo contato e Deus nos abençoando, né? Quando a gente faz com propósito, tudo aquilo é impulsionar pessoas. Esse programa aqui é para impulsionar, para mais pessoas conhecerem. Eu, particularmente, eu não gostava muito, né, de japa. Minha esposa ama e, assim, eu tô descobrindo cada dia mais. Comecei pelos fritinhos ali. A Aline, minha esposa, só começou a gostar de comida japonesa, comendo comida japonesa de Tsuki. Olha, tá vendo? Só por causa dele. E ela começou, foi pelo hot de couve, que ela é apaixonada. Aí o resto foi vindo aos poucos. Show de Ela bola. Sério. Ô, gente, muito obrigado, Henrique, Cíntia, meu parceiro aqui, Felipe. Tamo junto. De Jong, né? De Jong, pô. De Young. E... De Young. A gente fala por Felipe tudo. de John. Mas fala Young. Muito obrigado também, viu, meu parceiro? Tamo junto. Contem comigo, viu? Sempre que vocês precisarem, Nós a que porta tá agradecemos. aberta aqui pra Obrigado vocês. mesmo. Foi uma ótima a experiência conversa. bem bacana mesmo. Eu nunca tinha participado. Te agradeço. E vambora. E pro sucesso, próximo. né? É isso aí. Sucesso. É isso aí. Tamo junto. E você continue acompanhando aí os nossos bate-papos, as nossas entrevistas. Vai lá no YouTube, acesse lá Podgu, inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa seu like, dislike, participa lá com a gente. Até o próximo. Boa. Deixa seu Boa, like, garoto. dislike. Foi bom.